Olá, muito prazer. Eu me chamo Regiane Rocha, sou psicóloga. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre dependência emocional. Será que dependência emocional é algo tão ruim assim como as pessoas dizem? Sei que pode parecer estranha essa pergunta, mas eu quero trazer um pouquinho sobre a dependência emocional no viés da psicologia, a nossa visão clínica da função do apego e da dependência. Eu sei, né, que você já está acostumado a ouvir várias coisas ruins e negativas sobre a dependência emocional. Mas nesse vídeo eu quero quebrar esse tabu com você e quebrar também alguns paradigmas em relação ao apego emocional, à dependência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, também curtir aqui embaixo para eu saber que está sendo interessante esse conteúdo para você. E vamos lá na minha colinha aqui para eu poder passar essa informação para vocês. Começando com a coisa mais básica de básica de básica. Quando a gente diz que a dependência emocional ela é somente associada a coisas ruins, naturalmente a gente está indo contra a ciência. O que eu quero dizer com isso? Foi criada a teoria do apego por John Bowlby, que é uma das teorias que a gente utiliza muito, por exemplo, na EFT, que é uma teoria que é uma linha de terapia que a gente usa com casais. Na terapia do esquema também é citado sobre os tipos de vínculo de apego, que basicamente é explicar como a sua necessidade de vinculação desde a infância pode reverberar em comportamentos bons ou ruins na sua vida adulta, baseado no tipo de vínculo que você teve com seus cuidadores. Eu não vou entrar nos pormenores em relação a isso. Quem tiver interesse de entender um pouquinho melhor, eu vou deixar aqui na descrição alguns livros para poder se aprofundar no tema. Mas basicamente, a ideia é, o apego, ele é algo necessário desde que a gente nasce. E eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples. Vocês concordam comigo que, independente, direto ou indiretamente, nós somos dependentes de alguém, mesmo adultos, quando a gente se sustenta, quando a gente tem nossa casa, quando a gente tem nosso trabalho. A gente depende de alguém levantar de manhã, ir para a lavoura, colher o café que a gente toma. A gente depende de alguém que vai lá para a roça, colher a batata, colher a alface, colher o tomate. A gente depende de alguém que levanta de manhã e vai buscar o algodão que vira a nossa roupa. Mesmo não sendo direto, a gente depende dessas pessoas. Então, a dependência, se a gente for trazer de uma forma bem abrangente, ela existe o tempo todo. Mas quando a gente afunila para a dependência relacionada a relacionamentos, eu quero que você tente me escutar com os ouvidos e a cabeça bem aberta, ok? Com a cabeça bem aberta. Porque vai ser tentar bater contra coisas que você escutou e que sim fazem sentido dentro de um aspecto específico, mas não um aspecto geral. Quando diz respeito à dependência em relacionamentos, vamos trocar a palavra dependência para apego, para vínculo. É necessário, desde criança, o vínculo para que a gente possa sobreviver. Se você pegar um bebê que acabou de nascer e deixar ele ao relento, ele não vai sobreviver, né? Se você não pegar esse bebê e dar mamadeira ou dar o peito, e vestir roupa, e dar carinho, dar atenção, cuidar dessa criança, ela não vai sobreviver. Então, desde que a gente nasce, a gente naturalmente já é dependente de um terceiro, desde pequeno, desde que a gente nasceu. Então, esse vínculo de dependência, ele precisa ser naturalizado porque ele também vai ser levado para a nossa vida adulta. O que eu quero dizer com isso? O tipo de vínculo que eu tive com os meus pais, meus cuidadores, né, quem foi ali o cuidador na infância, vai reverberar no meu contato e vínculo adulto. O ideal é que todo mundo tenha um tipo de vínculo de apego seguro. O que é isso? Suas necessidades foram supridas, né, lá na sua infância, e você consegue ter boas relações com as pessoas. Você consegue se expressar, consegue falar o que você sente, consegue ter segurança que essa pessoa não vai te abandonar, que essa pessoa não vai te trair, que essa pessoa não vai te machucar, coisas do tipo. E quanto mais segurança você tem, pode parecer estranho isso, mas vai fazer sentido em algum momento. E quanto mais segurança a gente tem no nosso vínculo com o nosso cônjuge, mais sensação de liberdade e autonomia a gente tem na vida, né? Então, pensa, se eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, eu não preciso ficar inseguro
Ai, será que meu parceiro vai achar alguém mais legal do que eu? Será que ele vai achar alguém mais bonito do que eu? Será que ele vai me largar? Ele vai sair para trabalhar e vai encontrar outra pessoa? Eu até citei no outro vídeo, né, no vídeo anterior, falando que eu tenho um sonho recorrente, né, que às vezes acontece de eu sonhar com meu esposo, ele me larga, e eu fico triste com isso. E eu explicando, né, que não é que eu dependa dele emocionalmente. A questão é, a minha vida com ele é melhor do que eu imagino que poderia ser sem ele. Porque com ele eu tenho um vínculo de apego seguro e a gente se dá bem. Aquele vínculo é saudável para minha vida. E sim, não quer dizer que se ele me largasse um dia, eu não sofreria. Claro que eu sofreria. Só que aí que está o ponto. Eu iria sofrer porque aquele vínculo é um vínculo seguro, um vínculo bom, um vínculo que faz bem para minha vida. Diferente do que as pessoas divulgam abertamente como dependência emocional. Sendo dependência emocional é esse vínculo que desde que a gente nasce a gente tem com alguém, porque a gente codepende de outra pessoa, naturalmente. Só que ao longo da vida a gente cresce, quer ser independente, quer ser maduro, né? E aí acaba a gente achando que não posso depender de alguém. Mas sim, a gente depende. É legal ter alguém que gosta da gente, é legal ter alguém que ajuda a cuidar da gente, é legal ter alguém pra gente cuidar. É legal, isso faz bem pra gente. A gente se sente seguro, a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo. Então, quando a gente pensa em dependência emocional, vamos começar a entender que existem dois caminhos para a gente poder trabalhar. O primeiro caminho é esse vínculo seguro, que foi trabalhado ali, que o casal consegue ter conexão, que o casal consegue ter confiança, que o casal consegue ter estabilidade. Então, é um vínculo seguro. E se romper, vai haver sofrimento? Claro. Mas é diferente da dependência emocional, que eu chamo de não consigo viver sem. O que é isso? Aquela dependência emocional que eu caracterizei aqui em, deixa eu ver, 3 pontinhos. Para vocês entenderem quando é dependência emocional disfuncional, ruim, que é o que a gente mais vê por aí. Quando ela existe? Quando você está em um vínculo que não é seguro, que não te faz bem, que você não se sente amado, que você não se sente acolhido, que você não se sente respeitado. E mesmo assim você não consegue sair desse vínculo. Então isso sim é a dependência emocional ruim. Ao mesmo tempo, se você, dentro desse relacionamento, desse vínculo, não tem autonomia, não tem identidade, você não sabe o que você gosta, você vive baseado nos gostos do outro, vive fazendo só o que o outro quer, você não sabe o que você gosta, ou seja, você não tem o mínimo de autonomia nem identidade. Não é um vínculo emocional, não é uma dependência emocional saudável isso aí. Isso aí realmente é uma dependência emocional que está disfuncional, que está emaranhada, que está fora do que seria saudável. E a terceira é a falta de perspectiva de vida sem o outro, que é aquele clássico. Se a minha vida, né? Aliás, vamos voltar lá. Se o Bruno, que eu já falei o nome dele aqui no canal, né? Se o Bruno um dia se separar de mim, é óbvio que eu vou sofrer, porque a gente tem um vínculo de apego seguro e que me supre. Mas não significa que a minha vida irá acabar sem ele. Isso é um tipo de apego seguro e um apego saudável. Ou seja, isso é uma dependência emocional saudável. Ok? Lembra que o termo dependência às vezes é muito julgado como a gente não pode depender dos outros. Lembra do que eu acabei de dizer? A gente depende de alguém para colher até o café que a gente está tomando. Tá aqui minha xícara. O café que eu tomei aqui, alguém levantou, plantou, colheu, adubou e tudo mais, certo? Então, a gente depende, porque a dependência, ela é realmente algo que existe. Só que a gente não precisa julgar o termo dependência. Se o termo dependência fica estranho para você, comece a entender então como apego, como vínculo. Se for mais fácil de entender essa diferença de quando é bom e de quando é ruim. E ruim, disfuncional, né, quando a gente diz sobre a dependência emocional disfuncional, é quando existem esses 3 pontos. Que a pessoa, mesmo estando satisfeita, mesmo não tendo autonomia e identidade, e mesmo sem perspectiva de vida, sem o outro, não consegue abrir mão daquele vínculo. Sofrendo. Aquele vínculo faz mal, o sofrimento existe. Isso torna aquilo disfuncional. Então, repensem quando vocês forem dizer que vocês não podem depender de alguém, que não é legal depender de alguém, que a gente não deve depender de alguém, porque não é bem assim. A dependência, ela é até saudável, se for
dentro de um viés seguro, de vínculo de apego seguro. É saudável? Sim, porque faz bem a gente se sentir amado, faz bem a gente se sentir quisto. É bom a gente ter alguém para gostar da gente. Eu não estou falando só no contexto de ter um cônjuge, não. Estou falando de ter um amigo. A gente depende dos amigos também. Tem uma dependência com os amigos, alguém para poder conversar, alguém para poder ajudar. A gente tem isso com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. Isso existe. Vamos tentar quebrar esse paradigma que dependência emocional é algo apenas ruim. A parte ruim existe sim. Eu sei que vai existir gente para poder julgar, é isso que eu estou dizendo, mas fiquem com os livros que eu vou estar indicando aqui embaixo para que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso e abrir um pouquinho a cabeça. Entender que é legal ter alguém, que é legal a gente depender de alguém quando é saudável, quando é uma dependência saudável, quando a gente tem autonomia, a gente tem liberdade, a gente tem identidade e a gente consegue ter perspectiva de vida sem o outro. E mesmo assim a gente quer continuar com o outro. Isso é um vínculo de dependência emocional saudável. Do contrário, é disfuncional e precisa sim de ajuda. Terapia, acompanhamento, sem dúvida, são necessários quando existe esse vínculo que está disfuncional, ok? Caso tenha mais alguma dúvida, caso ainda tenha ficado alguma dúvida que eu não consegui esclarecer nesse vídeo, deixem aqui embaixo, vai ser um prazer responder. Se tiver algum tema específico que você gostaria de entender um pouco mais e eu puder ajudar, deixa aqui embaixo. E a gente, aliás, não deixe de se inscrever no canal, peço novamente, isso é muito importante para ajudar todo criador de conteúdo, porque a gente sabe, assim, que vocês estão gostando do que a gente está fazendo, do tempo que a gente investe nesse trabalho para poder ajudar vocês aí em casa. Muito obrigada quem ficou até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!